Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Glória a Deus. Apocalipse 3. Entramos aí, né, gente, no final de... Mais um final de ano. Dezembro. Já iniciamos. Estamos... 2021 já foi, minha gente. Ou está indo. Se acabando. Passa muito rápido. E nós temos muitos motivos, né? Motivos para agradecer a Deus por toda a sua mão estendida nesse ano, que foi um ano muito difícil. Um ano muito difícil. Esses dias atrás uma pessoa perguntou para mim: pastor, nós podemos celebrar muito esse ano? Eu falei: olha, nós podemos diante de Deus, temos um coração extremamente agradecido por Ele ter nos guardado em todos os sentidos nesse tempo que a gente viveu. Hoje eu conversava com uma irmã querida que eu não havia tanto tempo na igreja, e hoje é o segundo culto que ela volta, eu acho, o segundo ou o primeiro. E quando eu a vi, eu fiz questão de ir até ela. Uma senhora que teve a infelicidade de perder uma filha e o marido. Um baque, né? Quando ela me viu, os olhos dela marejaram de água, começou a chorar. E eu tentei entender aquelas lágrimas, aquele momento. E eu disse para Deus: Deus, obrigado por estares sustentando a vida dela, por estares guardando a vida dela. Sabe, irmãos, foi um tempo que tivemos muitas perdas, né? De pessoas, perda de gente significativa. Em todas as instâncias, não foi gente diretamente ligada a nós, estavam indiretamente ligada a nós, de alguma maneira. E a gente agradece muito a Deus por Deus estar sustentando-nos nesse tempo. E um novo tempo se aproxima. Essa semana, eu acredito que você também, nós somos bombardeados também com muitas notícias, né? Notícias de uma nova onda, de um novo tempo, de um novo isso, de um novo aquilo. E isso tende a gerar uma apreensão, não é verdade? A gente fica apreensivo. Porque a gente fez tudo o que nos colocaram para fazer. Fomos, vacinamos, nos cuidamos, estamos de máscara. E aí nós começamos a ver os discursos. E discurso daqui, discurso de Caleb e Josué, discurso dos 10 que não acreditavam em nada, e por aí vai. É tanto discurso que você tem que estar sempre com o seu filtro ligado. Liga o filtro, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, liga o filtro. Eu acho que deu para a gente aprender alguma coisa com esse tempo que a gente está vivendo. Liga o filtro. Deixa ligado para que toda impureza ela não fique, sabe, ali, residida em você. Não. Que você possa, em nome de Jesus, ligar o filtro para que você não fique tão temeroso ou mais temeroso do que aquela dose necessária que a gente precisa ter. Pensa sobre isso. Apocalipse 3. E deixa eu lembrar. Nós vamos começar o mês de janeiro aqui com aqueles 12 dias de vitória, gente. É 12 dias que nós estaremos colocando as nossas vidas diante de Deus. Enquanto o mundo vai estar falando isso, falando aquilo, nós estaremos colocando a nossa vida diante de Deus. Colocando os nossos dias diante de Deus. Colocando a nossa família diante de Deus. Enquanto nós estamos ouvindo e querendo ouvir que vão fechar mais coisas e vão lacrar mais coisas, nós vamos estar aqui clamando a Deus para que Deus abra suas portas sobre a gente. Nos guardando, nos abençoando, estando conosco, nos dando coragem, ânimo e força para caminhar. Serão 12 dias de muitas bênçãos do céu para o nosso coração. Então marca aí, de 2 a 12 de janeiro, do dia 2 ao dia 12. E no dia 24, que é uma sexta-feira, nós não teremos culto no dia 24 e nem no dia 31 nós teremos culto aqui na igreja. Já vai agendando aí para você saber. Dia 24, que é uma sexta-feira, e dia 31, que é uma sexta-feira.
essas 2 sextas-feiras, tanto do dia 24 como do dia 31, nós não teremos culto aqui na igreja. Então você já está sabendo, não teremos culto na igreja. Então marca dia 24 e dia 31. Apocalipse 3, verso de número 20. A palavra de Deus nos diz assim. Apocalipse capítulo 3, verso 20. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Diga graças a Deus. Queridos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e ele cearei com ele e ele ceará comigo. Eu queria que nós hoje aqui, a gente refletisse um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em alguém que anda junto. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em alguém que anda junto, em alguém que caminha junto. E Deus, há um desejo no coração de Deus que o homem ande com Ele. Até porque Deus, Ele criou o homem para o quê? Para isso. Deus criou o homem para isso. E aí eu pergunto para você, como vai a sua caminhada? Você tem a porta da tua vida. Nós lemos um texto aqui, que foi um texto endereçado a uma determinada igreja. Que igreja era essa? A igreja de Laodiceia. Como que era a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia era uma igreja poderosa, próspera. Eles tinham muitos recursos. Eles tinham tantos recursos, tanto recursos. Quando você lê aqui a carta toda, você vai perceber que eles diziam para eles mesmos: nós somos ricos e abastados. Sabe gente que olha para Deus e diz assim: Deus, olha, e era uma igreja, gente. Isso daqui foi escrito a uma igreja. Esse convite de Jesus aqui, quando Jesus diz, olha, eis que eu estou à porta e bato, Ele está dizendo que Ele estava batendo a porta de uma igreja. Ele estava batendo a porta, e essa porta aqui representa os nossos corações. Ele estava batendo a porta do coração daqueles que estavam na igreja. Uma igreja que dizia: eu rico sou, abastado estou, e eu não tenho mais necessidade de nada. Mas Jesus os repreendeu severamente, dizendo: vocês são pobres, cegos e nus. E disse a eles: olha, vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos. E aí Jesus falou: eu estou a ponto de quê? De vomitá-los da minha boca. Olha que situação. Conta-se que em uma determinada igreja muito próspera, conta-se isso, que em uma determinada igreja muito próspera havia um gari que sempre fazia limpeza na frente daquela igreja. E um dia aquele gari, ele se aproximou do pastor daquela igreja e disse para o pastor daquela igreja o seguinte: pastor, eu poderia participar de um culto na sua igreja? Aquele homem simples, um gari. E aquela igreja era muito rica, igreja muito abastada, igreja muito poderosa. E o pastor olhou para ele e falou assim: olha, ore a Deus, e aquilo que Deus lhe responder, então você faz. Mas ore a Deus. Na verdade, o pastor não queria muito aquela pessoa no culto daquela igreja. E os dias passaram, os meses passaram, e aquele gari começou a orar. E um dia o gari se encontrou novamente com o pastor, e o pastor, quando olhou para ele, lembrou-se,
E o pastor disse: e aí, você orou sobre vir aos cultos da nossa igreja? Que eu não te vi aqui ainda. Aí o gari falou a ele: pastor, eu orei. E Jesus falou para mim o seguinte: ele falou que ele tem tentado entrar nessa igreja e não consegue, e falou para mim que seria indiferente eu estar ou não. Conta-se isso. Nós não sabemos exatamente se isso é uma verdade ou se isso foi um conto. Mas o fato é que Deus, ele não encontra passagem em alguns lugares. Você já percebeu que na sociedade que nós estamos vivendo estão querendo excluir Deus? Você já percebeu isso ou não? Já deu para você perceber? Porque quando eu excluo a ideia de alguém, eu estou excluindo a própria pessoa. E Deus, ele estabeleceu uma ideia. Deus estabeleceu, Deus formatou uma família, Deus formatou um comportamento. Sim, Deus fez isso, está escrito. Deus, ele fez com que os seus planos, as suas vontades, o seu desejo e a receita da felicidade chegasse até nós. Mas estão querendo mudar a verdade de Deus em mentira. E o ser humano, por experiência, ele já viu que as coisas debandam longe das orientações de Deus. A vida, ela só afunda longe das orientações de Deus. Queridos, quando Jesus diz aqui que estou à porta e bato, Deus está pedindo. Deus está, vamos dizer que implorando. Deus poderia muito bem violentar a nossa vontade, violentar o nosso querer. Ele poderia fazer isso. E eu sei que algumas pessoas ainda pensam dessa maneira. Pensam dessa maneira. E tem teologia para isso. De que o ser humano, ele não tem vontade, ou ele não pode escolher o seu próprio caminho. Mas Deus, ele dá liberdade. E uma das coisas que a gente vê, quando a gente lê uma carta endereçada a uma igreja, e o Senhor Deus dizendo que está batendo a porta dessa igreja para que ele entre nela. Para que ele abençoe. Eu quero dizer para você que igreja aqui não é o prédio. A igreja aqui não é a estrutura. A igreja aqui são as pessoas que ali estão. O que torna esse lugar abençoado é a presença da igreja nesse local. Quando a igreja está aqui reunida, esse lugar é abençoador. Quando nós fazíamos as nossas lives aqui sem a presença da igreja, gente, só Deus sabe o quão difícil era, mas quando a igreja está reunida, que maravilha que é. E a igreja está aqui reunida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender com esse convite de Deus à igreja é de que o Senhor Deus não desiste de nos amar, gente. Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de cuidar de você. Ele não desiste de querer salvar a sua vida, salvar o seu viver. Mas é importante que a gente entenda algumas coisas aqui hoje, com respeito a nos abrirmos para a ação de Deus. Ei, se abra para a ação de Deus. Quando penso em nos abrirmos para a ação de Deus, a primeira coisa que eu percebo que a gente tem que entender é que Jesus, ele deseja se relacionar conosco. Olha o que ele diz: eis que eu estou à porta. Ele está à porta batendo. O nível de relacionamento de todos nós com Jesus, será que será o mesmo? Claro que não. Eu sempre digo que, como falei ainda há pouco para você, que as experiências são provocadas. As experiências são provocadas. À medida que você busca, você encontra. À medida que você bate, a porta se abre. À medida que você pede, você recebe. Então, bater, pedir, buscar, são coisas provocadas. A nossa intimidade com Cristo, a nossa intimidade com Jesus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem gente que pensa que Jesus, ele tem coisa mais importante a fazer do que se relacionar com ela. Mas é tudo o que o Senhor Jesus deseja, é relacionamento conosco. Essa manhã o pastor Marcelo pregou aqui, ele falou sobre
a multiplicação dos pães, quando Jesus estava com aquela multidão, e a multidão já estava com ele há alguns dias, e Jesus falou: essa multidão está comigo há alguns dias, e ela tem fome, o que nós vamos dar para comer a eles? Aí os discípulos quiseram até dispensar a multidão, mas Jesus falou: não, é nós que vamos dar a eles de comer. Ou seja, Jesus queria suprir a necessidade daquela multidão. Então, é importante que você entenda que Ele não abre mão da sua vida. Quando você olha para você, você fala assim, às vezes você pensa: puxa, por que Deus não abre mão de mim? Porque eu já dei tanta dor de cabeça para Ele, por que Ele não abre mão de mim? Porque Deus, Ele tem uma misericórdia que eu não entendo, que você não entende. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Se dependêssemos da nossa justiça, nós estávamos fritos, gente, perdidos. Porque estávamos nós perdidos, como ovelhas que não tinham pastor, mortos em delitos e pecados. Aí o Evangelho se achegou ao nosso coração, o Evangelho despertou a fé nas nossas vidas, porque a pregação da palavra gerou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aí a fé salvadora foi gerada. E é interessante que Deus, Ele sempre toma a iniciativa de se relacionar com a gente, é sempre Deus que toma essa iniciativa. Agora, a questão é, eu tenho compreendido isso, que Jesus, Ele deseja relacionamento comigo. Eu estou aberto, eu estou com a minha vida aberta para Deus. Você é flexível ou você é inflexível? Você se deixa moldar ou você é engessado? Como que você tem reagido àquilo que Deus tem falado contigo? Como que você tem reagido àquilo que Deus tem falado? Então, não se deixe enganar por mentiras de Satanás que dizem que Deus não se importa contigo. Jesus se importa com você e Jesus quer relacionamento com você. Ele quer que você se aprofunde nesse relacionamento. Quando você dá uma lida rápida em João capítulo 15, você entende que o Senhor Jesus nos salvou, nos escolheu, como Ele diz lá: eu escolhi vocês para que vocês deem fruto, para que vosso fruto permaneça. Ele nos chamou para isso. Eu estou à porta e bato. Ele está à porta. Ele está falando contigo. Ele está ministrando ao seu coração. Ele está chamando você para uma relação mais de perto. Mas o ser humano, ele tem muita dificuldade em se deixar moldar. Se nós nos deixássemos moldar por aquilo que Deus quer fazer, é simples da gente entender isso. Quantas palavras Deus precisa trazer até que o seu coração compreenda? Algumas pessoas vão dizer: pastor, poucas palavras de Deus me fazem entender. Mas tem gente que Deus está falando com elas. Você lembra de Jonas, o profeta teimoso? Jonas foi um profeta teimoso. Ele sabia tudo que Deus queria para ele. E ele sabia como que Deus queria as coisas, como que Deus havia dado na mão dele um mapa do lugar que ele deveria ir. É para lá que você tem que ir. É lá que você tem que me servir. É esse propósito, Jonas, que eu tenho para a tua vida. Mas Jonas, ele andou naquilo que Deus queria? A gente sabe que não. Jonas, ele quis fazer outro caminho. Por quê? Porque ele era duro, inflexível. Mas chegou a hora que Deus deu um basta. E aí Jonas, ele foi parar onde? Ele foi parar lá no ventre de um grande peixe. Foi parar no ventre de um grande peixe. Deus fez haver náusea naquele peixe, aquele peixe vomita Jonas. E quando ele vomita Jonas então vai fazer a sua missão. Aí eu pergunto para você: Jonas precisava passar pelo que passou?
Pô, gente, é só a gente usar a inteligência. Não precisava. Mas passou. Passou porque foi teimoso. Todas as vezes que somos teimosos, a gente cria alguma coisa ruim para a vida da gente. Alguma coisa que não era para a gente viver, a gente acaba vivendo. Foi como um amigo falou para mim há dias atrás, né? Ele falou: pastor, a Bíblia diz que os planos de Deus, eles sempre se realizam. Eu falei: é verdade, os planos de Deus nunca são frustrados. Mas você pode, com a sua conduta, atrapalhar muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, cara. A sua conduta pode comprometer você em tantas coisas. Por isso que quando você lê os escritos de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, você percebe Paulo orientando a vida daqueles jovens pastores, orientando a vida deles para que eles pudessem andar num caminho em que eles não comprometessem a sua história. Hoje pela manhã também foi falado aqui sobre não apagar o Espírito de Deus, né? Aí a gente tem aquela ideia de querer traduzir a palavra apagar assim para, olha, quer dizer então que eu apago a ação de Deus? Não, ninguém apaga a ação de Deus. Ninguém apaga a ação de Deus, mas o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente acaba, comprometendo ou atrapalhando a ação de Deus na nossa vida. A gente atrapalha. Tem gente que às vezes está a um passo da grande bênção na vida dele, da grande realização na vida dele. Ele está a um passo, mas aí ele resolve ir para lá. Aí ele vai ficando cada vez mais distante. Você imagina que aqui seja a bênção. Eu estou a um passo da bênção, mas aí eu começo a fazer outro caminho. Caminho que Deus não aprova, caminho que Deus não quer, caminho que o Senhor não quis. O Senhor está batendo a porta, falando com a gente, direcionando a nossa vida. E às vezes o Senhor bate a porta e fala conosco de várias maneiras. Se todo mundo entendesse do mesmo jeito, agora tem gente que entende diferente. Tem gente que entende diferente. Tem gente que ouve uma palavra, vai e faz. Tem outro que ouve 20 vezes, não vai e não faz. Cada um é cada um. Cada um tem uma maneira mesmo. Então o Senhor Deus sempre toma a iniciativa. Ele quer relacionamento com você. Mas pastor, eu quero viver a vida do meu jeito. Não, você tem esse direito, todo mundo tem. De viver a vida como quer. Ele não privou você desse direito, e nem eu. Eu sempre tive isso bem claro dentro de mim, gente. Muitas coisas que eu não fiz na minha vida, eu não fiz por causa de Deus. E outras eu fiz por causa de Deus. Tem muitas coisas que eu não fiz na minha vida por causa do temor de Deus. Aliás, é o temor de Deus que deve balizar a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não diz lá que infeliz é a nação, diz que feliz é a nação. Feliz é a nação que anda no conselho de Deus. Feliz é a nação que anda na bênção de Deus. Feliz é a nação que anda na orientação do Senhor. Quanto mais o homem se afasta da receita que Deus deu, mais complicada a vida do homem vai ficar. Mais complicada vai ficar. Mais difícil vai ficar. Mais estreita vai ficar. Mais desértica vai ficar. Então, a primeira coisa que você precisa compreender, Ele quer relacionamento. E compreenda que Jesus também insiste em estar com você. É isso que é legal em Jesus. Você já pensou se Jesus desistisse de você? Ô pastor Ronaldo, você aí, 37 anos na fé, e aí? Mas já houve um momento determinado na minha vida. Eu tinha 21 anos, eu me lembro disso até hoje. Foi um dos períodos mais difíceis que eu vivi na minha fé. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu nasci em uma determinada denominação, e aquela denominação era sectária, ou seja, ela era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém ia a Deus se não fosse por ela. E aí o que acontece?
Eu saí daquela denominação sendo jovem. Não conhecia absolutamente ninguém de outras denominações, de outras igrejas. Eu estava longe da minha cidade, que era Suzano. E aí eu volto para cá. E quando voltei para cá, eu fiquei 3 meses de muitas crises. Achando que tinha posto a mão no arado, olhado para trás e não era mais digno do reino de Deus. E com uma pressão religiosa em cima de mim terrível. E aí eu saí à procura de igreja. Você imagina um jovem indo procurar uma igreja para ele congregar. Ia sozinho. Ia para as igrejas. Uma das primeiras igrejas que eu entrei, ainda foi o Edivaldo. Edivaldo que me recebeu, Edivaldo e Silvana. E foi a igreja Cristo Chama aqui da cidade. Olha o nome, Cristo Chama. Eu falei, acho que é aqui, Cristo me chama. Aí eu fui para a igreja. Mas aí eu não me adequei muito. Porque tem essa coisa de você gostar da igreja, gostar do jeito. E aí eles me receberam muito bem, muito amorosos. Uma bênção. Mas não era ali. E aí eu saí à procura. Até que Deus me colocou num lugar. E sabe por que eu fui para uma igreja, fiquei nela e permaneci lá por 10 anos da minha vida até começar o ministério? Foi porque Deus não desistiu da minha vida. Ele não desiste da gente. Porque tem horas que a gente está difícil, gente. Tem horas que a gente fica rebelde, duro. Tem horas que a gente fica chato, essa é a palavra. Você fica muito chato, é muito ruim de lidar com você, mas Jesus ele tem um jeito todo especial de tratar com a gente, e ele tem um jeito todo especial para tratar com você. Ele trata conosco. A Bíblia diz que Jesus está à porta batendo. Perceba que a Bíblia não diz, eu estive à porta e bati. Eu estive à porta, não, ele diz, eu estou à porta. Eu estou à porta. Eu estou à porta batendo. Eu estou à porta falando. Eu estou à porta dando direção. Eu estou à porta mostrando. Eu estou à porta te dando todas as diretrizes. Ei, por favor, abra a porta. Ele está implorando. Mas ele é tão gentil, tão gentil, tão gentil, que ele podia arrombar a porta. Volto a dizer, mas ele não arromba a porta. Quem arromba a porta é o ladrão. O ladrão arromba a porta. Mas o Senhor não. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus insiste para estar conosco. Insiste. Insiste para quê? Insiste para dar uma nova chance. Insiste para dizer para você, ei, eu tenho um caminho abençoado para você. E o próprio Deus diz isso, né? Lá em João 3,16, que é o coração da Bíblia. Deus amou a nós, Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus amou a mim, Deus amou o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido em nosso lugar. Um dia alguém me perguntou, né? Puxa, pastor, por que Judas foi fazer o que fez na vida? Eu falei, porque ele não ouviu, ele não entendeu a oportunidade de Jesus. Porque ele e o Pedro fizeram a mesma coisa, só que o Pedro recebeu perdão. O Pedro se reconciliou. E o Judas ficou tão mal que ele foi lá fazer o que não devia. Ele não creu que Jesus poderia restaurá-lo. Sabe, irmãos, eu não acredito em destino traçado. Eu não acredito em determinismo. Não acredito. Eu acredito nas oportunidades que Deus dá a cada um de nós. Pastor, então me explica algumas coisas. Não explico também. Não tenho capacidade de explicar. Eu acho que ninguém tem. Às vezes eu fico escutando algumas pessoas falarem na nossa sociedade. Eu falei aqui na última sexta-feira que estão aí na crista da onda, alguns filósofos. Eu fico ouvindo esses caras falar e às vezes me dá raiva.
Porque a pessoa não acredita e ela, que de uma maneira muito inteligente, ela tenta levar outros a não acreditarem também. Mas um dia, amigo, todos nós estaremos diante do Senhor a quem nós estamos falando aqui essa noite. Vamos estar diante do Senhor. E aí, quem pode mais vai chorar menos. E quem que pode mais? Foi aqueles que creram na verdade que Ele deu como recado para a nossa vida. Deus está se manifestando. Você acha que um dia não verá o acerto das contas? Claro que sim. Então, querido, querida, compreenda que Jesus insiste em estar com você. E para sua compreensão, para terminar aqui a nossa reflexão de hoje, abra a porta para que Jesus entre. Por que algumas pessoas estão sendo tão resistentes? Por onde vai levar a tua resistência? Existe não. Jesus não quer fazer de você uma mulher pior, um homem pior, um jovem pior. Não, não. Jesus vai fazer de você um jovem melhor. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu conheci Jesus com 15 anos, minha gente. 15 anos, conheci a Jesus. E Jesus não fez de mim um cara sem juízo. Jesus não fez de mim um cara, um garoto, um jovem louco. Não. Jesus, ele veio melhorando a minha existência. Ele veio melhorando a minha maneira de pensar, a minha maneira de refletir sobre a vida. Ele veio me ensinando coisas que eu desenvolvo até hoje na minha vida. Gente, você acha que se servir a Deus fosse um negócio ruim, eu estaria nessa? Mas não estaria mesmo. Sério mesmo, eu sou inteligente. Tem gente que pensa que servir a Deus é um fardo. Não, servir a Deus é uma alegria. A verdadeira liberdade está naquele que conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento, lembra dessa música? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, é isso aí. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente não tem por que querer abandoná-lo. Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque Jesus te liberta. Primeira coisa, Ele me liberta. Ou seja, o que é ser livre? Gente, na minha juventude, eu fui um jovem chato em sala de aula. Sala de aula eu era chato. Eu tinha uns professores que naquele tempo, eles já não criam, eu era o cara chato. E o professor falava, ô professor, por favor. Tem professor aqui, sabe, né? Os alunos, aquela coisa do nosso português, né? Professor, era ele. Eu não cresci não. E tinha gente da minha sala que me olhava assim, lá vem Ronaldo, lá vem Ronaldo. Lá vem o Ronaldo Pastor, Até na escola era o Ronaldo Pastor. Mas eu sustentava aquilo que eu cria. Sustentava aquilo que eu acreditava. Sustentava aquilo. Sabe por quê? Porque a relação com Jesus era forte. E na minha geração, minha gente, tinha uma molecada, uma juventude, mas tão abençoada, ou juventude que marcou época. E cada juventude marca a sua. Nós temos hoje jovens aqui na igreja, abençoadíssimos. E você que é jovem na igreja, tem que se unir, tem que estar junto. Tem que estar junto, tem que estar guerreando, batalhando. Vai ter uma vigília aqui, sexta-feira que vem, às 10 horas da noite começa. 10, 10 e 15, 10 e 20. Olha que bacana, você vem com o carro, bota o carro aqui dentro, depois em determinada hora fecha o portão lá, e vai ter um tempo aqui de oração, de busca. Próxima sexta-feira agora. Então vai ser um tempo muito bacana. A gente viveu muito isso, gente. E Jesus, a gente valorizava muito essa coisa de relacionamento. E a gente abria o coração, escancarava o coração para Deus. Dizia, Deus está aí, ó. A gente vinha para o altar, a gente colocava o coração, a vida, tudo que tinha. Jovem geralmente não tem nada, né? Ele dá tudo. Ele não tem nada, dá tudo. E aí a gente vai, na vida a gente vai desenvolvendo, vai crescendo.
Sabe, é tudo que Jesus quer de você. Ele quer você por completo, quer você por inteiro. Mas tem gente que vai dando medo, a pessoa parece que tem medo. Medo do quê? Medo de quê? Medo do quê? Sabe, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele vai fazer. Entrega teu caminho ao Senhor. Jesus quer relacionamento, Ele insiste. Porém, essa atitude de abrir a porta é totalmente nossa. A atitude de abrir a porta é nossa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que ouvir a voz e abrir a porta. Eu vou abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele e Ele vai cear comigo. Já pensou que beleza? Olha o que Jesus fala: entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Olha aí, ó. Você pode desfrutar de uma comunhão. Você pode saciar a sua fome. Para que ficar morrendo de fome? Você vai poder saciar a sua sede. Para que morrer de sede? Gente, é entrega, é entregar tudo, é entregar a vida. Uma das coisas que eu acho mais lindas em Deus, Ele respeita a nossa vontade, Ele não deixa de responsabilizá-la, mas Ele respeita. Ele respeita a nossa vontade e nos responsabiliza pela vontade que a gente toma. A história da nossa vida é exatamente a história, ou seja, o resultado da nossa vida é a história das nossas escolhas. A gente escolhe, Deus não escolhe pela gente. Um anjo não vem do céu e escolhe pela gente. Não é assim. Então você escolhe. Ele espera que a sua resposta para Ele seja uma resposta favorável. Bateu a porta, você abre a porta. Senhor, por favor, fica à vontade, senta à mesa. Vamos comer junto? Ele, vamos. É isso que Jesus quer conosco, relacionamento, gente. Você já entrou de cabeça nessa relação com Jesus ou não? Você já entrou de cabeça nesse negócio? Ou você está com medo? Você tem medo? Você realmente, você tem feito de Jesus, além de seu Salvador, seu Senhor? Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Ele não é só meu Salvador. Porque tem muita gente que vai fazendo de Jesus, né, o seu curador, o seu provedor, o seu isso, o seu aquilo. Mas quando diga Senhor, não, vai. Senhor já é demais, né, pastor? Senhor, que isso? Sim, Ele quer ser nosso Senhor. Senhor dos nossos caminhos, Senhor das nossas escolhas. Mas pastor, o senhor falou agora há pouco que o direito de escolher é nosso e Ele tem que ser Senhor. Sim, Ele é Senhor da tua vida quando você escolhe por aquilo que Ele lhe direciona. Quando você escolhe por aquilo que Ele lhe fala. Quando você escolhe por aquilo que Ele lhe mostra. Quando você escolhe por aquilo que Ele dá paz ao seu coração para escolher. É isso. É isso que acontece. Então essa noite, dê uma chance a esse amor de Deus para Ele tomar conta da tua vida. Tomar conta das suas escolhas. Tomar conta da sua vida. Não está na hora de abrir mão de algumas coisas por causa de Jesus e abraçar outras por causa de Jesus? Interessante, gente, que Jesus, embora Ele não desista de nenhum de nós, Ele insista com a gente, Ele continue batendo a porta. Vai chegar uma hora, e essa, porque nós estamos vivendo essa época de graça, onde Deus está estendendo o seu favor sobre a humanidade, e alguns não estão entendendo ainda. Vai chegar uma hora que a porta dessa graça vai se fechar. E aí? O que eu fiz com as oportunidades? Jesus um dia entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que Ele chorou. Ele entrou e chorou sobre a cidade. Ele disse essas palavras: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que eu lhe enviei.
Ah, Jerusalém, se você me desse ouvidos. Ah, Jerusalém, se você me escutasse. Ó, Jerusalém, se você me desse ouvidos. Mas dias virão, ó Jerusalém, que vocês lamentarão e que vocês chorarão, mas não haverá esperança. É claro que Jesus, quando ele falou isso, ele estava falando da invasão do general Tito no ano 70. Que ele devastou Jerusalém. Destruiu Jerusalém. Ah, se Jerusalém tivesse ouvido os profetas. Ah, se Jerusalém tivesse escolhido. Ah, se Jerusalém não tivesse apedrejado aqueles que Deus havia enviado. Porque às vezes Deus nos envia direção e a gente vai deixando de lado, a gente vai criticando, jogando para lá. E não é isso que Deus quer, gente. Deus quer que você abrace aquilo que Ele lhe fala. Dê uma chance, dê uma oportunidade para Deus. Fala: Deus, eu me abro para as suas transformações. Agora, não pense você que essa transformação vai acontecer com você de braço cruzado, esperando as coisas acontecer. Não, essa transformação vai acontecer à medida que você se lançar em Deus, à medida que você avançar na sua vida com Deus, à medida que você caminhar na sua vida com Deus, à medida que você assumir a fé de verdade, à medida que você se posicionar em Deus, à medida que você colocar a sua vida e você se comprometer com aquilo que é de Deus, à medida que você deixa de estar na igreja, mas você passa a ser igreja de Jesus, você passa a ser de Deus. Você não só fala ser de Deus, mas você é de Deus nas suas atitudes, você é de Deus na sua maneira de viver. Não é de Deus só na maneira de falar. Como um dia vi alguém dizer que falar até papagaio fala. Você repete para ele algumas coisas, ele vai falar igualzinho. E é assim. Então hoje, o amor de Deus é tão grande, gente. Tão maravilhoso. E não leve em conta o nosso tempo de ignorância. Pastor, tempo de ignorância? Como assim? Ele não leva em conta o tempo que a gente não compreende direito aqui o que ele está dizendo. Porque tem um tempo na vida que a gente não entende direito o que Deus está falando. E aí chega uma hora que a gente tem a compreensão. Puxa, hoje eu sei o que Ele me disse. Ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. Deus, Ele não exigirá de nós nada, absolutamente nada, que nós não tenhamos verdadeiramente entendido. Então, nesta noite, o Espírito Santo está falando para você que está aqui. É para você. Não é para o seu amigo que não veio, para a pessoa que não está aqui. Ele está falando com você. Qual é o nível do teu relacionamento comigo? Eu estou à porta batendo. Eu estou à porta batendo. Mas você ainda vai insistir em andar longe de tudo aquilo que eu planejei para você? Fiquemos de pé. É você que faz a escolha hoje de dar uma chance a Deus ou não, de estar movimentando as áreas da sua vida que precisam andar e caminhar. É você quem vai decidir isso. É você que vai dizer: sim, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Senhor, eu quero hoje firmar contigo. Eu quero hoje abrir a porta do meu coração, abrir a porta da minha vida e deixar o Senhor direcionar o meu viver. É isso que eu quero fazer, Senhor. Eu quero fazer isso. Talvez você esteja aí me ouvindo agora, ou esteja aí do outro lado, e você sabe que você está relutando. Você está dando murros em ponta de faca. Assim como Jonas deu. Porque nós sabemos, o Senhor está à porta da minha vida batendo. Você sabia, há uma luta pela tua vida. Há uma luta travada. E nessa luta, a Bíblia diz que Jesus, e o servo de Jesus é mais do que vencedor. Mas dá para você entender que tem a tua parte nesse negócio todo. A parte sua é abrir a porta. A maçaneta só está do lado de dentro. É só você que pode abrir. É só você. Sabe qual foi o versículo da minha conversão? Filho meu,
Dá-me teu coração, teus olhos, observe os meus caminhos. Naquele dia eu me lembro, o pastor falou, eu tinha 15 anos, 15 para 16. Você que quer entregar teu coração para o Senhor. E aí eu fui para frente, entreguei meu coração e desde aquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Ah, pastor, então tem que entregar só o coração? Ei, meu irmão, quando você entrega o coração, você entrega tudo. Eu já vi gente, Deus não quer só o seu coraçãozinho, não. Se você colocar o coração, você põe tudo. Você tem que entregar o coração mesmo, é ele que você precisa dar. O coração não pode estar dividido. O coração tem que estar todo no altar, tem que estar todo na presença de Deus. E naquele dia eu fiz essa decisão. E a partir dali, meu irmão, só eu sei a luta que foi travada. Porque até então, o Ronaldo não era um jovem de decisão. Até então, o Ronaldo era um jovem como qualquer outro jovem. Ele não sabia direito o que queria da vida dele. Mas desde 15 anos, eu sabia o que Deus queria para a minha vida. E eu falei, eu vou me adequar a esse negócio aí. E eu sabia que eu não poderia por mim mesmo fazer absolutamente nada. O que eu precisaria fazer? Apresentar minha vida para Deus. Colocar minha vida para Deus. E aí eu me lembro daqueles primeiros dias e de todos os primeiros passos na fé. Me cercava de pessoas que amavam a Deus, me cercava de pessoas que amavam a Deus, me cercava de pessoas que queriam vida com Deus, me cercava de pessoas, estava na igreja, era assíduo na igreja, e isso tudo me ajudou no progresso da fé. Se você que está aqui hoje, você quer Jesus, mas você quer Jesus para uma quinzena, talvez para um mês, você não vai crescer. Você tem que se comprometer. Você tem que oferecer sua vida de verdade. Você tem que colocar sua vida de verdade. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Então, eu não estou colocando dúvida no seu coração, não. Mas tem gente que está na igreja há muito tempo, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Você sabia disso? Nicodemos estava na igreja o tempo todo e falou para Jesus, Jesus, eu preciso ver o reino, eu preciso entrar no reino. O que eu preciso fazer? Aí Jesus falou, nasce de novo, Nicodemos. Tem que ter uma nova criatura brotando de você, rapaz. Mas como assim vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, claro que não. Não é nada disso que eu estou falando. Nasce de novo, Nicodemos. Eu posso dar essa experiência para ti. E é isso que o Senhor Jesus quer. Que você tenha uma experiência que te faça nascer de novo. Ah, eu nasci de novo. Aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que ainda não nasceu. Pastor, como eu sei que eu nasci de novo? Ué, para os frutos que você dá. É simples de entender, gente. Para os frutos que você dá, aquilo que você carrega. Coloca a tua vida diante de Deus aí. Vamos cantar o Senhor. Apresenta a sua vida aí agora. Fala, Jesus, Espírito Santo.